Bom ou ruim, mais um ano se passou, recheado de marcos e fatos que a humanidade experimentou. Novos presidentes, inteligência artificial, conflito no Oriente Médio e uma crise climática que se agrava cada vez mais. Neste vídeo, irei mostrar os fatos que marcaram o ano de 2023. O primeiro mês do ano viu a Croácia adotar o euro e aderir ao espaço Schengen, tornando-se o 20º membro da zona do euro. Foi neste mês também que foi realizado o funeral do Papa Bento XVI, na Praça São Pedro, no Vaticano. Após as eleições brasileiras de 2022, Lula tornou posse como presidente do Brasil em 1º de janeiro de 2023. No mesmo mês, manifestantes, em sua maioria de direita, atacaram o Congresso Nacional Brasileiro, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio Presidencial do Planalto, naquele dia que ficou conhecido como os ataques de 8 de janeiro. Neste mês, faleceu o atacante Roberto Dinamite, ídolo do Vasco. Fevereiro foi marcado por catástrofes naturais, que incluíram o 5º terremoto mais mortal do século XXI. Atingiu principalmente a Turquia e a Síria, deixando quase 60 mil pessoas mortas. Em 2 de fevereiro, a apresentadora e jornalista de TV Glória Maria morreu aos 73 anos de idade. Ainda no segundo mês do ano, o Parlamento Europeu aprovou a proibição da venda de novos veículos a gasolina e diesel na União Europeia a partir de 2035, citando a necessidade de combater as alterações climáticas na Europa e promover os veículos elétricos, mostrando a grande ênfase na transição energética que marcou 2023. Em março, a Silicon Valley Bank, o 16º maior banco dos Estados Unidos, quebrou, criando então a maior falência bancária desde a crise financeira de 2008. Essa crise bancária afetou empresas em todo o mundo, resultando no colapso de vários bancos regionais americanos, bem como a compra do Credit Suisse pelo UBS da Suíça. No terceiro mês do ano foram realizadas as eleições presidenciais chinesas, com um Congresso Popular Nacional elegendo por unanimidade Xi Jinping como presidente da República Popular da China para um terceiro mandato. Também neste mês, a OpenAI lançou o GPT-4, que pode responder a imagens e processar 25 mil palavras. A Finlândia se tornou o 31º membro da OTAN em abril, duplicando a fronteira da aliança com a Rússia. Em meio à guerra civil de Mianmar, 165 pessoas foram mortas na vila de Pasigui pela Força Aérea do país. Após 50 anos de uso, a Alemanha oficialmente fechou sua última usina nuclear, acabando com esse tipo de geração no país. Em abril, o foguete Starship da SpaceX, o maior e mais poderoso foguete já construído, foi lançado no Texas e explodiu 4 minutos após seu lançamento. Neste mês foram realizadas as eleições presidenciais no Paraguai, que elegeu Santiago Peña como presidente do país. Em maio, a Organização Mundial da Saúde encerrou o estado de emergência global da Covid-19, mas continua a referir-se a ela como uma pandemia. Após séculos de liderança, a China perdeu o posto de país mais populoso do mundo para a Índia, que ficou com uma população estimada de 1,43 bilhão de pessoas. No dia 6, ocorreu a coroação de Carlos III como rei do Reino Unido, realizado na Abadia de Westminster, em Londres. Em maio, durante as eleições turcas, Recep Erdogan conquistou seu terceiro mandato como presidente da Turquia. Este mês viu também a morte de diversas celebridades como Tina Turner, Rita Lee e Palmeirinha Onofre.
No mês de junho, ocorreu a implosão do submarino Titã, onde todos os 5 tripulantes que exploraram os destroços do Titanic morreram. Devido à fumaça dos incêndios florestais no Canadá, a cidade de Nova York é declarada como tendo a pior qualidade de ar de qualquer cidade do mundo. Ainda neste mês, cientistas relatam a criação do primeiro embrião sintético humano, a partir de células-tronco sem a necessidade de espermatozoides ou óvulos. O grupo Wagner iniciou um conflito armado com oficiais russos, tomando cidades da Rússia antes de se retirarem no dia seguinte após um acordo de paz. A greve de Hollywood se expande em julho de 2023, com atores e produtores se posicionando contra os principais estúdios de cinema e de televisão. Suas principais críticas foram a direção à baixa remuneração e aumento do uso de inteligência artificial. Em julho, os filmes Barbie e Oppenheimer estreiam, gerando um grande evento cultural chamado Barbenheimer. Ainda neste mês, ocorreu a Copa do Mundo Feminina de 2023, que foi realizada na Austrália e Nova Zelândia. Na final, a Espanha venceu a Inglaterra por 1-0. Em julho, o presidente do Níger foi derrubado por um golpe de Estado e os membros das Forças Armadas instalaram uma junta militar. Em agosto, os oceanos do mundo atingiram um novo recorde de temperatura, de 20,96 centígrados. Por conta disso, 2023 é provavelmente o ano mais quente registrado. O resultado foram eventos climáticos extremos em todo o mundo, que vão desde eventos florestais históricos a secas extremas e inundações recordes. Neste mês, o furacão Hillary atingiu a península da Baixa Califórnia, o primeiro da região em 84 anos. No Canadá, 68% dos territórios do Noroeste foram forçados a evacuar para outras partes do país, devido a incêndios florestais. Ainda neste mês, o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, e o fundador Dmitry Utkin morreram quando seu avião caiu na Rússia. No mês de setembro, o Banco Central Europeu aumentou as taxas de juros para o marco histórico de 4% para a zona do euro, no meio à pressão de inflacionistas por todo o continente. Em meio ao conflito de Nagorno-Karabakh, o Azerbaijão lançou uma ofensiva militar contra a República de Artsakh, que termina com uma vitória rápida do Azerbaijão. Protestos eclodem na Armênia e Artsakh anuncia a dissolução das instituições governamentais e mais de 100 mil armênios étnicos fogem da região. Ainda neste mês, na Zâmbia foi encontrada uma estrutura de madeira mais antiga do mundo, datada de 476 mil anos, constituído de 2 troncos de madeira interligados. Uma escalada do conflito entre Israel e Palestina ocorreu em outubro, quando o Hamas, que governa a faixa de Gaza, lançou um ataque a Israel, levando este último a declarar guerra ao grupo terrorista. Israel ainda lançou vários ataques aéreos ao Líbano, depois que foguetes foram disparados pelo Hezbollah. Em outubro, uma sequência de terremotos ocorreu na província de Hebat, no Afeganistão, matando mais de 1.000 pessoas e ferindo quase 2.000. O furacão Otis, evento tropical no leste do Pacífico, atingiu o México, próximo a Acapulco, deixando pelo menos 80 mortos. Neste mês, Matthew Perry, o Chandler Bing de Friends, morreu aos 54 anos. Really? Wow. That's some pretty powerful imaginary sperm you must have there. Seis meses após a Rússia ter invadido seu vizinho, a Ucrânia lançou uma contraofensiva depois de acumular milhares de armas ocidentais e treinar novos recrutas. Apesar disso, a resistência não conseguiu afetar tanto as linhas defensivas da Rússia, e ambos os lados ainda parecem um tanto entrincheirados. Após o primeiro turno, em outubro de 2023, o polêmico candidato da direita, Javier Milei, venceu o segundo turno das eleições presidenciais argentinas de 2023.
O penúltimo mês do ano foi marcado pelo lançamento da música dos Beatles, intitulada Now and Then, que inclui vocais restaurados de John Lennon e faixas de guitarra de George Harrison. Em dezembro, um referendo na Venezuela agravou ainda mais a disputa de Nicolás Maduro sobre o território Essequiba, atualmente sob o controle da vizinha Guiana. Ainda neste mês, ocorreu um evento histórico no futebol. Um ano após a morte de Pelé, o Santos Futebol Clube foi rebaixado para a Série B. No último mês do ano, ainda ocorreu a COP28 em Dubai. Neste evento foi alcançado um consenso para os países executarem a transição dos combustíveis fósseis. O primeiro acordo deste tipo nos 30 anos de história da conferência. Este evento pode marcar o futuro para uma atenção maior das nações ao crescente aquecimento global.